Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte do histórico da química orgânica, certo? Então vamos lá. A primeira pessoa a dar ideia do que é ser química orgânica, esse termo química orgânica, vai ser Bergman. Ele que vai produzir a divisão dessa química em dois objetos de estudo. Por quê? Porque ele acreditava que nós, organismos vivos, temos propriedades químicas diferentes de um sal, de uma pedra, que é um reino mineral. Então, para ele, se fazia necessário criar essa divisão da química para que a gente pudesse estudá-las de duas maneiras diferentes. A química orgânica seria o estudo de todos os reinos, né? Do reino animal e vegetal, e a inorgânica seria o estudo do reino mineral. Mais uma vez, por quê? Porque para ele, os compostos ou as substâncias, né, que eram produzidas por seres vivos, ou vegetais, ou animais, eles tinham características diferentes dos minerais, certo? Bom, logo depois, Lavoisier, sem se importar com a origem, então Lavoisier não vai contribuir, nesse caso, com o que é química inorgânica e inorgânica, e sim de que é constituído esses compostos orgânicos. Nos experimentos de combustão, vocês devem lembrar, quando ele trabalhava as combustões em recipientes fechados, abertos, e nesses experimentos ele produziu a famosa lei das massas, né? E se tudo que tem como átomo, né, antes é igual a depois, aí você vai ver a ideia rapidinho aqui. Foi ele que definiu que, ao produzir combustões de compostos orgânicos, ele percebeu que todo produto era constituído de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São chamados elementos organoides. E se todo produto é constituído desses átomos, os reagentes também vão ser, né? A gente sabe que a matéria ela muda, há uma transformação, mas os átomos, nesse caso, não. É a famosa teoria, né, da lei da conservação das massas. Beleza? Então, Lavoisier, mais uma vez, sem se preocupar da origem do nome, mas ele começa a definir para a gente, né, no futuro, de que é constituído. Então, eu já sei que a constituição de um composto orgânico vai ser de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se eu pudesse hoje, né, na época, né, finalzinho do século XVIII, dizer o que é um composto orgânico, serão compostos que apresentam o chum, ou como a gente vê depois, chamado chumps, né? Porque entra o fósforo, entra o enxofre. Beleza? E aí vem o Berzelius. Berzelius, ele cria o vitalismo, que a gente sabe, né, hoje em dia que está errado. Mas o que é o vitalismo? É a famosa teoria da força vital, que dizia que somente os organismos vivos são capazes de produzir novas substâncias. Então, você coloca um sangue, né? Se você gosta de biologia, vê muito isso, teorias da biogênese e da abiogênese. Se eu coloco um sangue e aparece uma mosca, coloco um sal e não aparece uma mosca, é porque o sangue deve ter uma propriedade química diferente de um sal. E se a mosca apareceu apenas no sangue, é porque no sangue deve ter alguma força vital capaz de produzir aquilo ali. Então, mais uma vez, se faz necessário essa divisão da química orgânica e inorgânica, e o orgânico ainda continua sendo uma derivação de qualquer coisa que seja viva, seja animal ou vegetal. E aí você vem o Frederick Wöhler, em 1828, 20 anos logo depois, e derruba essa teoria do vitalismo, né? Derruba essa força vital. Como é que ele consegue fazer essa derrubada facinho? A partir da síntese da ureia. Ele consegue produzir ureia, que é um composto orgânico, né? Tem esse nome, produz, né, a urina, né, produz até um cheiro, né, um aroma muito característico, a partir do cianato de amônio. Cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Então, quando eu consigo obter um composto orgânico, que eu sei que é orgânico, afinal de contas já se era produzido ureia a partir da urina de animal, então, sendo ele orgânico e eu consigo obter a partir de um inorgânico, você derruba a teoria da força vital. Então, quando você derruba, você já começa a procurar um entendimento. Será que química orgânica é o estudo de substâncias derivadas dos seres vivos? Será que somente eles são capazes de produzir essas novas substâncias? Então, a partir daí você começa a criar logo um paradigma, né? Onde é que eu vou chegar nessa química orgânica? Quem vai começar a definir isso vai ser Kekulé. Kekulé usando as características de Lavoisier. Lavoisier, de novo, sem se preocupar com a origem do que é orgânico e inorgânico, ele define o que é constituído um orgânico. E aí Kekulé, um dos grandes estudiosos sobre valência, capacidade dos átomos em se ligar, ele percebe que o carbono dentre os organógenos, ele é o mais especial de todos. O carbono apresenta um conjunto de propriedades que o faz ímpar, que o faz especial. Que a gente pode definir como o carbono, ele é um tetravalente, sempre faz 4 ligações. As suas valências são iguais, isso é interessante. O que é que eu chamo de valência igual nesse caso?
como você tem em cada valência aqui um elétron, se os ângulos são iguais, eu posso dizer que as forças de repulsão são totalmente iguais. O que vai fazer com que a capacidade de um outro ligante vir e se acoplar a esse carbono seja, né, infinita, porque em qualquer ponto que eu me ligar, eu posso fazer essa ligação. Não vai haver o chamado impedimento estéreo, o impedimento provocado por uma nuvem de elétrons. E com essas duas grandes características, a gente pode chegar à característica final, que é o encadeamento, que é justamente a possibilidade de um carbono que já tem uma propriedade de facilidade de estar se ligar a um outro carbono. E esse encadeamento é que vai dar justamente a característica da química orgânica, né, da dita química orgânica, que seria estudar o carbono, que é a capacidade absurda de nós encontrarmos compostos. A gente tem uma quantidade infinita de compostos justamente porque esse carbono tem uma capacidade absurda de encadear. E enfatizando, o encadeamento ele vai se dar justamente por essas valências serem equivalentes. E essas valências serem equivalentes aliado ao número de possibilidades de ligações. Tranquilo? Um abraço.